Pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar sobre as referências cruzadas aqui no Tia Portal, que nada mais é do que um dos métodos mais valiosos para nós diagnosticarmos a nossa programação, bem como quando a gente pega alguma programação que não fomos nós que fizemos, então ajuda muito para entender. Por quê? Porque com as referências cruzadas nós conseguimos identificar onde e como as variáveis estão sendo usadas, seja no CLP, seja na IHM ou qualquer outro dispositivo. Então, para isso, aqui no Tia Portal, eu já deixei preparada aqui uma lógica, na qual nós vamos fazer algumas modificações nela. Em algum determinado momento vai acontecer alguns problemas e nós vamos tentar solucionar, ou melhor, identificar para depois solucionar o problema. Então aqui, eu tenho um tanque no meu supervisório, então eu já deixei aqui o INCC Runtime já rodando. Eu tenho então de hardware o meu CLP e minha IHM aqui. Eu tenho então um modo automático que eu já deixei funcionando. A gente consegue ver aqui no Ladder que tem a minha FC automática, ela está sendo chamada aqui. E aqui então eu consigo fazer a simulação. Eu tenho o nível do tanque que está em 0. Quando eu dou Start, então a válvula superior abre, o nível do tanque começa a encher. E por ser um modo automático, isso aqui vai ficar acontecendo. Quando chega em 80, desliga a válvula superior, liga a válvula inferior. E aí o nível fica então até chegar a 20, né? E aí depois fica então entre o 80 e o 20. Esse é o meu modo automático. Se eu apertar o stop a qualquer momento, ele para. Se eu apertar o reset, eu só reseto o tanque aqui. O modo manual, ele já está programado, porém eu não chamei a FC dele. Então se eu fizer qualquer coisa aqui, nada vai acontecer. Então agora nós vou minimizar aqui, posso até fechar, depois eu chamo de novo. Mas aqui, ó, o que eu tenho então? Eu já deixei criado então o meu main, a minha FC do modo manual, a minha FC do modo automático, e eu tenho aqui uma série de variáveis em que eu estou utilizando. Vamos ver primeiro com relação ao automático, que é aquilo que está funcionando lá. Eu tenho aqui então o meu ciclo ativo, que é o meu start e o stop, então é só para simplesmente aqui ativar o meu ciclo. Além disso, eu tenho de fato a lógica. Então o que está acontecendo aqui no meu modo automático lá da programação? Quando o meu ciclo está ativo e meu nível está menor ou igual a 20, eu reseto a válvula de baixo e ligo a válvula de cima, ou seja, eu quero encher o meu tanque. Ao passo que quando chega a 80, então eu desligo a válvula que está enchendo, né, e ligo a válvula que vai esvaziar o tanque. Quando a minha válvula superior está aberta, eu vou somar 1 no nível do meu tanque. Quando a minha válvula inferior estiver aberta, eu vou então subtrair 1 do nível do meu tanque. Se o meu ciclo ativo fica falso, então eu reseto ambas. Então isso é o que está acontecendo lá, a gente já validou e viu que está correto. Agora vamos lá, que eu tenho aqui também o modo manual. No modo manual, de forma muito semelhante, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho então o meu botão, que está lá no meu supervisório, que é o de abrir a válvula. Quando eu apertar aquele botão e o meu nível estiver menor do que 80, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar a minha válvula. Aqui até um parênteses com relação a esse recurso no Ladder aqui, que muita gente não sabe que pode. Né? Então aqui eu tenho uma bobina no meio da lógica. Né? E isso aqui é totalmente possível. E neste caso faz todo sentido. Porque olha só, depois eu tenho uma bobina de pulso, que vai somar a cada borda de subida do meu clock 10 Hz o nível do meu tanque. Então, como eu estou pegando só o pulso aqui, eu não posso colocar essa bobina aqui no final, porque essa bobina aqui ela ficaria só pulsando, né? Então não abriria a válvula de fato. Então aqui eu colocando, acho que não é nenhum tipo de erro de sintaxe, nem nada assim, totalmente aceito. De forma semelhante, então aqui eu tenho a mesma coisa para a válvula de número 2, que é a válvula inferior. Se tiver maior do que 20, vai ligar a válvula 2 e vai subtrair o nível do meu tanque. Então isso aqui faz todo sentido. Para eu testar, o que eu preciso fazer é o seguinte, eu venho aqui no meu main e chamo o meu bloquinho aqui do modo manual. Vou fazer o download. Fiz o download. Posso até ver aqui. Já está tudo online. Então aqui agora eu vou só abrir o meu runtime novamente. Ele vai compilar. E agora eu quero fazer os testes. Então aqui agora, ó, eu vou começar pelo teste do modo manual, que foi o que eu coloquei por último. Então, ó, quando eu aperto, o meu tanque está enchendo, até chegar a 80, correto. Quando eu aperto aqui para abrir a válvula de baixo,
o tanque vai esvaziando até chegar a 20, correto também. Eu posso resetar o meu tanque e agora eu vou testar o meu modo automático. Quando eu dou um start, o ciclo começa, mas na hora que chega no 21 ele para. Estranho. O que eu vou fazer? Ó, vou dar um stop, vou resetar, vou tentar de novo. Tá acontecendo a mesma coisa. O que pode estar acontecendo? E é aqui agora que nós vamos usar a nossa referência cruzada. Eu tenho o meu modo automático e meu modo manual, ambos estão fazendo acesso à minha variável válvula 1 e válvula 2. O que provavelmente está acontecendo é que eu, de alguma forma, eu estou sobrescrevendo esse valor. Às vezes o meu modo automático está dizendo para a minha válvula 1 estar desligada, mas no meu modo manual, a minha válvula 1 está de alguma forma ligada, ou vice-versa, ou algo desse sentido. Então, as referências cruzadas, elas nos ajudam muito para diagnosticar isso. Eu acabei de perceber que, neste momento, eu estou com o meu ciclo ativo e o meu nível está em 21. Neste momento era para ele estar subindo. Ou seja, aqui a minha válvula 1, ela deveria estar ligada, mas ela não está. Para diagnosticar isso que está acontecendo, nós vamos usar as referências cruzadas. Nós podemos acessá-las de diversas formas. Nós podemos ir numa variável, como por exemplo aqui, ó, eu posso vir no meu modo automático, identificar qual é a variável, no caso aqui, ó, a válvula 1. Meu tanque estava subindo, era a válvula 1 que deveria estar ligada, mas ela deixou de estar ligada por algum motivo. Eu posso clicar aqui com o botão direito e vir aqui em Cross Reference, ou apertar o atalho F11. Eu tenho aqui também, ó, o Cross Reference Information. Quando eu clico no Information, ele vai abrir aqui, ó, na parte de baixo. Agora, quando eu clico no Cross Reference, ele vai abrir de fato uma tela dedicada para poder fazer as referências, que é a mesma daqui de baixo. Então vamos analisar então essa tela que apareceu aqui, ó. Na hora que eu olho para a minha válvula 1, primeiro que eu vejo onde ela está sendo usada em toda a minha lógica de programação. Inclusive, ó, as utilizações que estão acontecendo lá na minha IHM, que neste momento, para mim não importa. Mas aqui eu vejo que ela está sendo usada tanto no meu modo automático, quanto no meu modo manual. Isso aqui já desperta algo suspeito, vamos dizer assim. No meu modo automático, eu consigo ver aqui que ela está sendo usada 4 vezes. E na hora que eu olho o tipo de acesso, isso aqui que é extremamente importante da gente ver, eu vejo que ela está sendo escrita 3 vezes. Ou seja, eu estou escrevendo na minha variável válvula 1 3 vezes dentro do meu modo automático. Isso poderia ser um problema? Poderia, mas neste caso não é aqui que está o problema, porque no início nós testamos o modo automático e ele está funcionando. E nós podemos inclusive navegar e ver onde que isso aqui está acontecendo. Isso aqui, ó, é um link, eu posso clicar e ele vai me direcionar exatamente para o ponto em que está sendo utilizado. Então, ó, de fato eu estou escrevendo 3 vezes nela, porque aqui eu tenho um set da minha válvula 1, aqui eu tenho um reset da minha válvula 1, ou seja, é uma escrita também. E aqui embaixo eu ainda tenho um outro reset também da válvula 1. Ou seja, são 3 acessos para a escrita que eu estou fazendo aqui. E além disso, eu tenho aqui, ó, um acesso para leitura, que são os 4 que ele está me informando aqui nas referências cruzadas. E na hora que eu vou para o modo manual, eu vejo que aqui eu também tenho um acesso e eu tenho um acesso para a escrita. Então, o que provavelmente está acontecendo é o quê? Aqui no meu main, eu vejo que ambos estão verdadeiros. Se, de acordo com as minhas referências aqui, eu estou vendo que eu estou escrevendo na minha variável, tanto no modo automático quanto no modo manual, o que provavelmente está acontecendo é que o meu acesso do modo manual, que é o último em que eu fiz, e isso aqui é importante, é o que está na direita, está sobrescrevendo o que está acontecendo aqui no meu modo automático. E se está sobrescrevendo, é por isso que as coisas não funcionam da forma que deveria acontecer. Meio que eu estou utilizando 2 bobinas na minha lógica, e nós já vimos lá na aula sobre o ciclo de scan, atualização das saídas, que a que vier por último vai ter prioridade. Simplesmente o fato de eu inverter aqui já faria modificações lá na minha simulação. Então eu identifiquei o problema, eu posso pensar nas maneiras de resolver este problema. E eu tenho algumas. Uma delas poderia ser eu controlar, eu tiver uma seleção de modo, de forma que, quando eu estou com o meu bloco do automático verdadeiro, o meu bloco do modo manual, ele não vai estar nem sendo lido. O inverso também
deve ser feito. Se eu estou com o meu modo manual ativo, o meu modo automático não deve nem estar sendo lido. Só que isso não é muito usual, muito prático. O que nós devemos fazer nesse caso, e que a maioria das vezes a gente opta por fazer assim, porque quando a gente pega uma máquina, uma programação um pouco maior, uma indústria, nós temos diversos tipos de acionamento para a mesma saída. Então pensa lá uma sinalização de emergência. Vários lugares da lógica pode acionar essa sinalização de emergência. Então eu faço um acionamento indireto. O que é esse acionamento indireto? Então aqui agora eu vou offline para a gente consertar isso que está acontecendo. Com a ajuda das referências cruzadas, nós vimos onde a variável está sendo usada em toda a lógica, identificamos que ela estava sendo escrita em dois blocos diferentes ao mesmo tempo, ou melhor, no mesmo ciclo. Isso estava gerando erros, ou seja, não estava funcionando da maneira em que deveria funcionar, e agora a gente precisa resolver. Então aqui, ó, eu posso criar uma nova network, e aqui eu vou fazer o seguinte. Então aquela minha variável, que é a minha válvula 1, eu vou copiar e vou colocar aqui, ó. Então aqui vai ser o local onde eu vou escrever na minha válvula 1. Assim como a minha válvula 2, eu vou fazer a mesma coisa. A minha válvula 2 eu vou escrever aqui. E então eu vou criar um acionamento indireto, porque eu sei que tanto o modo automático quanto o modo manual vão escrever nessas variáveis. Então aqui eu vou simplesmente colocar um paralelo. Eu já deixei as variáveis criadas aqui, ó. Então eu tenho agora uma variável que chama válvula 1 para o modo manual, e eu tenho agora uma variável que chama válvula 2 para o modo automático. Dessa forma, eu vou vir aqui, dentro do meu modo manual, eu vou substituir por aquela variável. Então, a variável aqui vai ser válvula 1 do modo manual, aqui vai ser válvula 2 do modo manual. Vou fazer a mesma coisa aqui dentro do meu bloquinho do automático. Então aqui vai ser a válvula 1 do automático, aqui vai ser a válvula 2 do automático. Como aqui são 3 acessos, eu preciso copiar e colar aqui para os outros também. Então, ó, válvula 1 foi, válvula 2 foi também. E lá no meu main, então agora eu vou fazer aquele acionamento indireto. Então, para ligar a minha válvula 1, que é de fato a minha válvula, o físico, o acionamento que está lá na saída do meu CLP, neste caso aqui nós estamos vendo lá na IHM, eu vou fazer então este acionamento, que eu vou pegar então aqui, ó, a válvula 1 do modo manual, em paralelo com a variável válvula 1 do modo automático, vai ligar a minha válvula 1. Então, dessa forma, eu tenho um acionamento indireto, de forma que nenhuma bobina, nenhuma variável está sendo sobrescrita, porque a minha válvula 1, agora, ela está sendo utilizada só aqui. Eu consigo, inclusive, clicar nela e vir agora nas referências cruzadas, e agora eu vejo que ela está sendo usada aqui, ó, no modo automático ainda, só que para leitura, certo? Então, se está sendo usada para leitura, não tem problema. No main, ela está sendo usada para escrita. Então, eu só estou escrevendo nela em um único ponto da minha lógica. Isso está tudo ok. Vamos voltar para a gente fazer o teste. Então, vou só compilar aqui. Vou fazer o download. Abrindo a IHM. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou deixar na situação inicial primeiro, ó, vou resetar o tanque. E vou primeiro testar o meu modo manual. Ó, abrir a válvula, vai subir até 80. Abrir agora a inferior, vai descer. A gente consegue ver no ladder lá que está fazendo o acionamento do modo manual. Pronto, chegou aqui, posso resetar o meu tanque. Venho aqui e vou dar um start agora no meu modo automático. Agora o acionamento está vindo do modo automático. Ó. Vai chegar a 80. Vai chegar no 20 e vai inverter. Agora eu posso dar um stop e tudo agora está funcionando corretamente da maneira em que deveria estar funcionando. Então eu tenho o meu modo manual funcionando em paralelo com o meu modo automático, de forma que nenhuma variável está sendo sobrescrita em nenhum ponto da lógica. Com isso, nós concluímos que as referências cruzadas podem nos ajudar bastante, primeiro para entender onde que as variáveis estão sendo usadas e como estão sendo usadas, e também para diagnosticar erros, principalmente neste caso, onde nós temos uma variável que em algum ponto da lógica ela está sendo sobrescrita, certo? Então até a próxima aula.